Boa noite a todas e a todos. Eu queria começar agradecendo imensamente o convite do Cardes para comentar esse filme e agradecendo principalmente por ter trazido esses filmes para a gente ver aqui em BH, né? Essa primeira vez que tem os filmes dele no Brasil, né? Uma obra super importante e ainda pouquíssimo conhecida, né? Então eu acho que a mostra é uma iniciativa super importante. Queria agradecer. E antes de começar o meu comentário mesmo, assim, esse é um filme assim super forte, assim, questões super atuais, assim, um filme que nos mostra não só essas 12, né, mas outras mulheres de luta. Então, fazendo um pouco de coro à forma como a Júnia começou o comentário dela ontem, eu também gostaria de dedicar a sessão a Marielle e a essas mulheres de luta. Bom, enfim, eu vou começar falando um pouquinho do contexto cinematográfico em que o filme foi produzido, assim, que eu acho que isso pode nos ajudar a entender um pouco melhor, assim, o porquê, assim, desse gesto político das mulheres e como que isso se dá, assim, de uma forma mais ampla, e como que surgiram essas relações entre os operários e os cineastas nos anos 60 e 70, né? Então, assim, desde os anos 60, já a França e a Europa já viviam esse momento de efervescência política, né, de uma relação, de uma militância forte, de uma parceria forte entre os cineastas e os operários. E assim como foram muito significativos os acontecimentos de maio de 68, a produção cinematográfica francesa nesse período também se destacou, particularmente a produção coletiva, né? Assim, já em 1967 começaram a surgir iniciativas fundamentais do cinema coletivo, como, por exemplo, os grupos Medvedkin, iniciativa do Chris Marker, o Dziga Vertov, que foi uma iniciativa do Godard, mas vários outros, assim, tinha o Cinelut, o Cinema Libre, o Cinetique, eram coletivos que surgiam dentro das fábricas, dentro das universidades, nas relações com os cineastas, com os intelectuais, e então foi um momento muito produtivo, assim. No entanto, o cinema coletivo não é uma invenção dos anos 60. A primeira criação de um coletivo de cinema aconteceu em 1913, que foi o Cinema du Peuple, que era um coletivo anarquista de cinema. E esses coletivos, eles tinham como objetivo dar visibilidade para as lutas que permaneciam invisíveis, e por isso eles buscavam essas estratégias estéticas que os permitissem compreender uma realidade e um contexto histórico e as ideologias que estavam ali envolvidas, né? Então, um cinema produzido assim nos momentos de urgência, né? Um cinema com um caráter testemunhal muito importante. A Anita Leandro escreveu assim, sobre esse cinema militante, e ela dizia assim: o tremor dessas imagens feitas às pressas, muitas vezes clandestinamente, é a assinatura física, corporal de uma nova comunidade política, fortalecida no anonimato das práticas solidárias, que naquelas circunstâncias constituíram uma verdadeira comunidade cinematográfica. Então ela fala assim, de algo que ainda extrapola o trabalho de um ou outro coletivo, né? Ela diz de uma comunidade produzindo cinema em nome de uma luta. E quando as mulheres se revoltam, foi realizado pelo coletivo Unité Production Cinéma Bretagne, que foi criado pelo Vautier. A gente vê que no final do filme o crédito é do coletivo e ele coloca que a supervisão é dele, né? Então, ele criou esse coletivo no início dos anos 70, esse filme é de 77, com o objetivo de tratar, e aí o coletivo tinha filmes de ficção e documentários das lutas sociais, né? O filme ele foi realizado a pedido das mulheres, depois que elas foram acusadas de sequestro, né, quando ocuparam o escritório do diretor da fábrica durante a greve dos maridos por 2 horas. Né? E o surgimento dos coletivos tem esse objetivo e de dar visibilidade para as lutas, mas além da visibilidade, eles, nessa época, de maneira geral, assim, eles levantavam muitas discussões que eram fundamentais em torno do cinema militante engajado. Por exemplo, assim, um gesto de entrega da câmera para o trabalhador, havia, assim, e aí cada coletivo tinha as suas
prioridades, digamos assim, as questões que eram mais importantes para eles. E às vezes eles divergiam também, né? Então tinha uma defesa da autorrepresentação em oposição a outros que acreditavam no cinema mais intelectualizado, porque os trabalhadores estavam ocupados, já ocupados demais nas fábricas para terem que ainda assim produzir os filmes. Uma outra questão eram os modos de distribuição dos filmes, né? Assim, a relação com o espectador. Tinham cineastas que criticavam assim, a sala de cinema como um lugar muito elitizado, e havia um questionamento sobre a distribuição, de como fazer o filme chegar aos operários, a outros operários que não estavam ali realizando, né, assim, filmes em outros lugares também. As relações entre o momento da filmagem, né, esse momento que seria de urgência, esse momento do tremor, né, das mãos, e a forma de articular essas imagens na montagem, né? Então, sim, uma discussão que coloca em questão também a relação entre o conteúdo militante e os aspectos formais do filme, né? No entendimento de que o caráter combativo, ele não está somente no tema do filme, né? No conteúdo, mas na maneira de abordar esse conteúdo, como tratar esse conteúdo nas operações fílmicas. E aí depois eu vou retomar isso, assim, pra gente tentar pensar junto, assim, como que isso acontece nesse filme, assim, né? Quais que seriam essas operações fílmicas que teriam nelas mesmo um caráter militante. E aí, assim, antes, eu vou dar mais um recuo, assim, antes de entrar diretamente no filme. Quando as mulheres se revoltam, é um filme proletário e um filme feminista, né? Então, para tentar compreender melhor assim, essa relação, eu queria fazer esse outro recuo de 10 anos. Esse filme é de 77. Eu queria voltar a 67, quando Chris Marker realizou Até Logo Eu Espero, que foi um filme que impulsionou mesmo a criação dos coletivos cinematográficos, porque ele fez um filme sobre uma greve, também a convite dos operários, assim, da mesma forma como o Vautier faz esse filme, né, assim, por um pedido das mulheres, o Marquer foi para a fábrica fazer um filme sobre uma greve a pedido dos operários. Só que os operários, eles não ficam muito satisfeitos, assim, com o resultado do filme, eles não se sentem muito representados, assim, e aí ele fala, bom, então é preciso que os operários façam os próprios filmes, e aí ele faz... ele tem a iniciativa de fazer oficinas para que esses operários possam fazer os próprios filmes. E aí o primeiro filme que eles fazem é um filme chamado Classe de Lutte, que é o primeiro filme do grupo Medvedkin de Besançon. E daí eu quis fazer esse recuo, assim, porque tem uma personagem que aparece nos dois filmes. A Suzanne, ela... Deixa eu só ver se isso funciona. Sim. Essa é a Suzanne, ela é uma personagem que aparece, esse é um fotograma do Até Logo Eu Espero, e ela aparece nesse filme ao lado do marido que estava em greve, e enfim, ela aparece com uma postura muito tímida, me parece muito acuada, assim, mesmo que o marido dela não a faça sentir, assim, não negue a ela, assim, a fala, ela fica muito, muito acuada em cena. E aí, em 69, quando é realizado o Classe de Lutte, a gente consegue ver, assim, uma outra Suzanne, e aí, nesse momento, ela já se engajou nos sindicatos e nas lutas, e ela já a gente vê, assim, que é uma transformação radical, assim, do indivíduo, que vem a partir de uma transformação social mais ampla, né, que é esse chamado pelo engajamento, né. Então, eu queria só, assim, é claro que teriam outros exemplos, né, assim, de mulheres que aparecem nessa situação, mas eu queria só fazer esse recuo, assim, para mostrar, porque nitidamente, é muito nítido, assim, como que ela se transforma de um filme para outro, né? Eles mesmos, os próprios operários, eles retomam essa primeira imagem da Suzanne de cabeça baixa e tímida, para depois mostrar, assim, as imagens dela falando e dela envolvida e com as ideologias e discursando em assembleias.
É uma transformação muito nítida, assim. E de um modo análogo, quando as mulheres se revoltam, mostra a força dessa tomada de consciência quando trata desse julgamento das 12 mulheres e de como que esse processo também as transformou, né? Então, assim, agora eu vou passar diretamente assim, para os aspectos do filme. Bom, o filme ele é composto... em sua maioria, né, pelos depoimentos de algumas dessas mulheres que são acusadas de sequestro. Esses depoimentos eles vão acontecer em momentos diferentes, antes, depois do dia do julgamento, né, quando tem aquele protesto e tudo. E aí a gente vai perceber assim, como que esse acontecimento vai provocar transformações nessas mulheres, né? Essas imagens dos depoimentos são pontuadas pelas imagens do protesto pela liberdade, até que, desde o início dele, até que ele chega ao fim, né, com aquela entrada, e o discurso, né, até o discurso da Marilene. Nas primeiras falas, antes do julgamento, a gente vê que elas têm um tom, assim, um pouco dos maridos operários, e isso é uma motivação, né, para elas se engajarem nessa luta, né, assim, tem uma delas que até fala de um jeito engraçado, ela fala assim, aí a gente até simpatiza, né, conhecendo melhor, né, assim, a dificuldade e a condição precária em que eles trabalham. E então, assim, nesses depoimentos elas falam muito sobre as condições, os salários, como que isso afeta as suas vidas, sobre as relações amorosas, as relações com os filhos. Elas falam, né, sobre o que é ser uma mulher operária, né? A Marilene fala muito assim em comparação, né, o que é ser uma mulher operária ou uma mulher de um operário e uma mulher burguesa, o tempo que se tem, o que se faz, né, assim, a gente vê assim que há um ressentimento, assim, né, na fala dela de um lugar que ela ocupa e que ela não consegue mudar, apesar da luta, né, em que ela se engaja. Então, assim, eu acho que essas falas, a complexidade das falas, a variação, assim, dos temas, que não fica só no trabalho, né, e na luta, ela é uma coisa que nos mostra, assim, como que essas mulheres se percebem diante da sociedade, dentro da sociedade, né. E depois de passado o julgamento, a gente vê esse dano, né, que essa acusação causa. E, no entanto, assim como a Suzane, a gente vê, né, que tem uma transformação no sentido de que, no primeiro momento, elas se engajaram por um acontecimento específico, e no segundo é como se elas já fizesse parte delas, né, assim, a militância. Elas passam a participar de reuniões de sindicato e elas reafirmam, assim, por diversas vezes que elas que foram 2h30 que fizeram com que elas passassem por um julgamento de 18 meses. Algumas delas, os casamentos acabaram, elas tiveram, assim, danos irreversíveis, né, assim, nas vidas delas, e ainda assim elas afirmam que elas não se arrependem de nada, que se fosse preciso, elas fariam tudo novamente, né? Então, eu acho que era isso que eu queria trazer, assim, essa ideia de como que elas falam bastante disso, assim, de um processo de tomada de consciência, né? Que elas passaram. Então, assim, antes de falar de alguns aspectos bem específicos, eu queria falar um pouco mais, assim, da militância do Vautier. A historiadora Nicole Brenes, que já inclusive foi mencionada ontem, porque assim como o cinema do Vautier é pouco conhecido, também há pouca bibliografia sobre ele, assim. Então a Nicole Brenes foi alguém que se dedicou a conhecer e a escrever sobre esse cinema, que é tão obscuro quanto combativo, assim, né, na opinião dela, né? Então ela vai considerar o René Vautier, junto com o Chris Marker, os principais nomes do cinema de contra-informação, e ela diz que isso se deve a uma atenção ao diálogo entre as imagens. Ela afirma que se trata de realizar concretamente a imagem que a história oficial não autoriza, promovendo uma reflexão sobre as funções da imagem na história. Ela faz uma caracterização do cinema de contra-informação, levando em consideração as questões cinematográficas que ele levanta, e aí eu queria citar
bem rapidamente alguns questionamentos que ela coloca para a gente pensar esses filmes. Por que fazer uma imagem? Qual e como? Com quem e para quem? Seja a imagem de um acontecimento, a morte de um homem, uma guerra, um massacre, uma luta, um encontro. Como montá-la? Em que contexto posicioná-la em perspectiva? A que outras imagens opõem-se ela? Da perspectiva da história, quais são as imagens que faltam e serão as imagens indispensáveis? A quem dar a palavra? Como tomá-la se nos é recusada? Por quê? Ou dito de outra maneira, que história desejamos? Então ela coloca todas essas questões assim, que dizem respeito a um posicionamento político, ideológico, mas que dizem também de como que vai ser feito um filme, como que pode ser feito um filme de contra-informação, um filme militante, e essas questões vão refletir diretamente no resultado que se tem do filme, né? Ela coloca essas questões no texto chamado História das Formas, em que ela reformula, de certo modo, a história do cinema dos anos 60 até os anos 2000, assim. Então, numa fórmula bem provocativa, ela diz que quanto menor for a visibilidade de um filme, maior vai ser a sua iminência real e o seu potencial contestatório. Então, ela refaz essa história, que ela diz que é uma história contra-canônica do cinema, que são filmes justamente que vão subverter uma lógica dominante da indústria do cinema, da indústria do capitalismo, né, digamos assim, de uma forma mais geral. Então ela se dedica assim, de maneira bem persistente sobre a militância como uma possibilidade de reinvenção das formas cinematográficas, recusando uma oposição que seria hierarquizante entre o engajamento político e a invenção estética. Num outro texto, esse que é mais específico sobre o cinema do René Vauthier, a Nicole Brenez enumera 5 princípios básicos do que seria um cinema engajado. Né? Assim, e aí é o próprio René Vauthier que definiu esses princípios. O primeiro deles seria relatar as verdadeiras imagens ao invés de contar histórias falsas. O segundo, não deixar que os governantes escrevam sozinhos a história. É preciso que o povo a escreva também. Escrever a história em imagens. Criar um diálogo entre imagens em tempos de guerra. E, por último, praticar e difundir a contra-informação, especialmente diante a desinformação oficial. Então, assim, a gente vê que esses princípios estão bem ligados assim, àquelas questões, né? Quase como se eles fossem respostas, uma tentativa de resposta àquelas questões. Então, a Brenez vai reivindicar que cada gesto cinematográfico, desde a concepção, a produção, a filmagem e a montagem, eles devem ser pensados em termos coletivos, tentando compreender de um modo amplo e compartilhado as questões da história, né? A partir desses princípios é que o Vauthier construiu a sua obra. E são eles que fazem com que ela tenha esse caráter extremamente combativo de contra-informação. São princípios que dizem respeito não apenas aos conteúdos que ele buscava mostrar, mas têm implicações diretas no resultado dos filmes e nas suas características estéticas. O cineasta operário Henri Traforet, que era um membro do grupo Medvedkin, ele diz que a luta pela dignidade não se limita à exigência de melhores condições de trabalho, mas a tudo que diz respeito à vida cotidiana, ao lugar que os trabalhadores ocupam na sociedade, e, portanto, entregar a câmera ao trabalhador ou dar a palavra àqueles ou àquelas, no caso desse filme, que são silenciados pelos poderes, torna-se um gesto político fundamental. Então, agora, finalmente, chegando aos aspectos formais do filme, assim, que me chamaram a atenção. Depois a gente pode conversar mais sobre outros aspectos. Que, bom, através desse e de outros filmes do René Vauthier, a gente percebe que essas questões, né, que eu acabei de falar, elas atravessam a cinematografia dele, né? Nesse filme, quando as mulheres se revoltam, o Vauthier dá a palavra às mulheres, realizando um filme a pedido delas e, consequentemente, oferece ao espectador uma perspectiva feminina sobre a história e, mais especificamente, sobre a luta proletária, né, que é predominantemente contada de um ponto de vista masculino, né, nos outros filmes da época.
O formato do filme, assim, basicamente, ele não se diferencia tanto de outras produções militantes do período, assim, tem o uso de entrevistas, as imagens das fábricas, mesmo que de maneira muito pontual, assim, é interessante como vem a imagem da fábrica no início do filme, e a gente vê os homens operários, e na imagem no final a gente vê uma mulher operária trabalhando, assim, eu acho bem interessante esse gesto de montagem que ele faz, nessas duas imagens, né? Uma mais no início e uma mais ao fim do filme. E como que as mulheres vão aparecer, né? Assim, nesse cenário. Enfim, tem imagens de manifestações, algumas narrações que acompanham, né? Às vezes as imagens vêm com o áudio das entrevistas, dos depoimentos das mulheres. Então, assim, basicamente ele tem um formato que se assemelha um pouco a essas outras produções da época. Mas, por outro lado, ele tem um tom muito distinto, assim, que é dado pela presença feminina em cena, pelos tons de voz nas entrevistas, né, assim, pela presença dos filhos em cena, assim, que eu acho que é uma coisa que vem com a presença da mulher nesse cenário, assim, da luta operária, né, os filhos aparecem porque tem outras imagens, tem outros filmes que mostram as famílias, mas no geral a gente vê são as entrevistas com os operários e as imagens nas fábricas e as assembleias, o ambiente assim muito masculino. Então a presença não só dos filhos, né, assim, mas da família de uma forma geral nesse filme mostra um certo deslocamento, né? Além de discutir o papel das mulheres na luta operária, o filme ganha essa nuance feminina através das escolhas formais do diretor. Nas entrevistas com as mulheres acusadas de sequestro, os testemunhos são longos, tem poucos cortes, de modo que é possível elaborar um pensamento, expressar um ponto de vista, narrar um acontecimento com poucas interferências. Ele faz uma ou outra pergunta, assim, mas de uma maneira bem discreta, assim. Então, esse é um aspecto fundamental que dá a ver uma escolha política de Vautier ao realizar o filme, né, que é de privilegiar o ponto de vista das mulheres sem a sobreposição de uma narração explicativa do diretor. Esses filmes, eles costumam ter muitas narrações, assim, a gente viu que o filme de ontem, ele era todo acompanhado por uma narração, tinha uma questão do som também, mas é muito comum que esses filmes tenham a narração, e eu acho que é fundamental nesse filme que não tenha uma narração over, assim, que dê um argumento do filme, porque o argumento é delas, né, não é dele. Então, ele dá a ver esse ponto de vista, né, e é necessário. Elementos, na maior parte do tempo, a gente vê que tem planos bem fechados nos rostos delas, e algumas vezes só apenas nos olhos, né, então ele é uma câmera que se aproxima bem. Então, parece que a câmera, às vezes, busca captar algo que está além daquilo que elas dizem, né? Assim, mas o que diz os olhos delas, as expressões, a maneira como elas se portam, como seguram um cigarro, né? Dentre outros gestos. E aí eu separei alguns fotogramas para a gente ver melhor aqui. Isso ainda naquela primeira parte, né? Que elas estavam narrando um acontecimento. É interessante que ele não dá nome a todas as mulheres, né? Assim, a gente sabe quem é a Marilene, que é ela. Ele não diz o nome, né? Essa é a Miriam. E então, assim, ainda... se não bastasse, né, apenas dar voz às mulheres, um outro aspecto importante é que o René Vautier, ele procura com a câmera, mesmo quando um homem tem a palavra, ele procura as mulheres, né, ele procura filmá-las, ele procura enquadrar as mulheres. Tem um exemplo, né, que é quando Ai, peraí, só que eu tenho aqui Aqui esses fotogramas já são depois, né, assim, quando elas estão relatando as consequências, e aqui com os filhos, né, assim, essa mulher está sempre com os filhos, menos naquele momento do julgamento. Essa é a mulher que não vai, né, no dia da manifestação, justamente porque ela acabou de ter um bebê, e esse é um momento que, em família, assim, né, já no final do filme. Então,
só voltando aqui ao que eu estava dizendo, ele, além de dar voz às mulheres, ele está procurando essas mulheres sempre com a câmera, né? Ele nos momentos que elas não têm a palavra, quando são dois momentos, assim, um no início e um no final, que são homens dos sindicatos que discursam, as mulheres estão ao lado, então a câmera dele vai sempre procurar as mulheres para perceber as reações delas, né? As falas. Aí tem alguns exemplos aqui também, isso é bem no início da manifestação, elas estão escutando, é interessante que elas estão todas com os braços cruzados, né? Assim, tem uma expressão corporal aí que mostra o descontentamento delas, né? Assim, com a situação. Esse momento é bem interessante, assim, quando naquele discurso no final, quando as pessoas conseguem entrar, romper aquela barreira do portão, parece que o Vautier está filmando de baixo, assim, ele está ouvindo o discurso junto com os outros, e a câmera vai passeando, assim, pelas mulheres, e aí tem um momento que ele faz um movimento até brusco, assim, com a câmera para buscar o rosto da Marilene, que estava ali escutando, o que eu imagino que era o marido dela, né, que estava discursando, o ex-marido. E aí, nesse mesmo momento, né, as outras mulheres que estavam ali escutando. Então, é um gesto, assim, que é como se o Vautier estivesse buscando, além de ouvir o que elas têm a dizer, como se ele estivesse buscando escutar a escuta das mulheres, né? Um aspecto formal do filme que vai explicitar o caráter militante e um objetivo específico de mostrar a luta operária a partir desse viés feminino, ainda que em um filme realizado por um homem. Assim, seria possível, talvez, conhecer melhor o modo como essas mulheres percebem o mundo e como elas percebem as lutas nas quais elas estão inseridas. A maneira como elas se percebem inseridas nessa luta, mas também as diferenças de perspectiva em relação àquela dos homens, ou como as dificuldades e as lutas vão afetar as suas vidas pessoais, a vida da família, né? Assim, que é algo que nos parece, pelas falas delas, que concerne somente a elas, né? Assim, naquele momento. Nos minutos finais do filme, no entanto, tem uma ruptura, né? Esse tom que é predominantemente feminino, quando tem uma narração masculina que vai acompanhar as imagens de um policiamento bem ostensivo, né? No dia do julgamento. E aí a gente escuta uma voz masculina, assim, não temos certeza se é a voz do Vautier ou não, ele se refere ao diretor do filme na terceira pessoa. E aí o narrador vai explicar, né, as etapas do julgamento e revelar que o diretor foi procurado para que o projeto do filme fosse abandonado. Então, assim, eu acho que isso mostra muito bem isso que eu dizia, assim, que a Nicole Brenes trata, que é a capacidade do filme de intervenção no real, né? Assim, ele foi procurado para que esse filme fosse abandonado em troca de um abandono da acusação, assim. Então, é uma coisa extremamente importante. Mais importante ainda é a resposta, né? As mulheres, elas se negam completamente a abandonar o filme. Abdicam, né, dessa possibilidade de ter a acusação abandonada em nome de um propósito maior, né, que elas falam, assim, em alguns momentos, que elas, pelo fato de tantas mulheres terem se engajado por conta desse acontecimento, isso já seria uma vitória, independente de qualquer vitória, independente do resultado do julgamento, né. E, além disso, assim, esse pequeno desvio no tom do filme é importante para o René Vautier se posicionar como um cineasta que está ali a serviço da luta. Né? Assim, é como se ele dissesse para as mulheres, assim, ele está fazendo esse filme porque elas pediram e havia essa possibilidade de negociação, mas o filme era delas, elas que deveriam dizer se queriam que ele fosse abandonado ou não. Né? Assim, ele estava disposto a abandonar ali o trabalho que ele estava fazendo. Né? Então, ele se coloca a serviço da luta, da contra-informação e de produzir uma história não oficial. Eu acho que o momento na montagem que ele escolhe para inserir essa informação é importante, porque ali a gente já conhecia bem as personagens, os pontos de vista sobre o acontecimento. Então, assim, ele não cria um gesto autoral tão forte que pudesse tirar o protagonismo dessas mulheres, né? Assim,
essa ruptura não vai reduzir esse protagonismo. Inclusive porque depois ele devolve a palavra a elas, assim, né? E aí, assim, só para encerrar mesmo, assim, eu queria dizer que a beleza dos filmes do Vautier não está só nesse senso plástico, estilístico, mas na forma como ele se coloca diante dessa necessidade de se fazer justiça, mesmo que essa justiça se dê apenas através das imagens, né? Assim, nesse caso, é um filme sobre um acontecimento muito específico, mas que acaba por se ampliar, revelando uma questão social que era geralmente colocada como secundária, que é o lugar da mulher na luta operária. E o filme vai terminar com o retorno da palavra às mulheres, né? E no depoimento final da Miriam, quando ela está na casa dela, ela reafirma a continuidade da luta e que ainda seria necessário uma educação para a libertação das mulheres, pois a sociedade ainda não estava pronta para ela. E talvez ainda não esteja. É isso. Achei excelente as ponderações e logo após assistir o filme ter o privilégio assim, de ter um contato, né, com uma análise aprofundada, com vários detalhes e várias referências. E agradecer a Júlia novamente. A gente vai circular o microfone. Agradecer porque é um desafio, né, assim, pioneiro de ir desbravando um campo assim, de um cineasta cuja obra ainda é pouco difundida no Brasil. Um dos pontos assim, que me chamou a atenção do filme, do processo todo que aconteceu, que esse filme é um documento, né, importante de como que o poder, como que o capital, que naquela época era muito forte das fábricas, né, o controle se dava muito nas escolas, nas fábricas, nos hospitais, e como que esse poder, nesse episódio especificamente, ele transpôs os muros das fábricas e chegou na casa das pessoas, né, nos lares, e ameaçando as mulheres, as famílias, e uma barbárie, né? Tipo, a opressão deixou de ficar só ali e foi diretamente, não que a opressão não existisse, né? Porque os salários, pelo que elas falaram, eram baixos, né? E as condições de vida bem relativamente precárias, né? Não tanto quanto na África, né? Na colonização, durante a colonização francesa nos países africanos, mas bem ruim, assim, como também um pouco melhor do que os operários brasileiros, né? Com certeza. Mas é isso. E uma frase que me chamou muita atenção também no final do filme, que ela falou que existe um medo da mulher no futuro, né? E esse medo existe até hoje. A gente tem uma oligarquia cagona, né, que tem medo dos negros, dos índios, das mulheres, dos pobres, e se cerca sempre do aparato policial, do aparato judiciário. São outras formas de manifestação do poder, né, de como o Estado capital, né, que a gente sempre deve pensar o Estado ligado às grandes empresas, né, ao poder dos empresários. E, bom, é isso. Tem medo, né? E, bom, vamos circular o microfone. Quem... Bom, boa noite para todo mundo. Meu nome é Marne Amâncio. Eu sou irmão do Carlos Amâncio, que é cineasta, grande cineasta mineiro, que está organizando a mostra. Eu sou economista, eu sou sociólogo e eu trabalhei 2 anos no Cineclube da Face. Então, assim, o cinema realmente é uma forma de abertura. Lembrando aqui Glauber Rocha, né, que construir uma sala de cinema é caro, entendeu? Trazer a obra do René Vautier é caro, ninguém conhece. Então, assim, cada um está fazendo a sua parte. Então, é só uma menção que eu estou fazendo, parabenizando meu irmão, e espero que todo mundo tenha gostado, tenha aproveitado, e eu vou passar o microfone para a próxima pessoa. Valeu. Quem quer falar?
Aqui. Oi. Eu queria perguntar, assim, mas também para todo mundo aqui, quem quiser comentar, mas vocês, não sei, trabalham com imagem, né? O que vocês acham que hoje, diante do que mudou de lá para cá, o que seria esse desafio de contar essa contra-história, como que você disse? Contra-informação, né? Essa outra história. Porque, evidentemente, muitas coisas mudaram, né? Mas eu acho que os desafios são outros, assim. E eu acho, não sei, me sinto perdida. Acho difícil também, né? Porque às vezes a impressão que eu tenho é que as narrativas, elas... Não sei, talvez elas tenham essa característica, como você diz, do filme, né? De que elas alcançam pouco e talvez elas sejam mais potentes por isso. Enfim, como, né, agora? O que vocês pensam disso aí? Quem mais quer falar? Bom, eu acho que, assim, não só muito mudou, como, assim, é um contexto completamente distinto do nosso, né, assim. E, no entanto, eu acho que tem discussões que são extremamente atuais nesse filme, né, assim. A mulher fala de uma violência obstetrícia que ela sofreu, e isso é uma coisa extremamente atual, né. Então, assim, eu acho que tem uma potência de contra-informação nesse sentido, assim. O cinema, ele pode ser um lugar de engajamento, não só no fazer cinematográfico, mas assim, o lugar do espectador, ele pode ser um lugar de engajamento também, na medida que o espectador se deixa afetar, assim, pelo que ele vê no filme. E, enfim, os contextos vão mudando, e eu acho que o importante de recuperar esses filmes e de estar vendo esses filmes é que, assim, a gente não pode entender e interpretar o agora sem conhecer a história, né, assim, essa não é exatamente a nossa história, mas é uma história importante que diz do mundo, assim, né. E aí eu acho que a gente tem que pensar como que essas questões vão... É difícil mesmo, assim, né? Essas questões vão se desenvolvendo, né? Assim, teve uma coisa que você disse assim, se trazer os filmes para cá é caro, é difícil, a gente tem as ferramentas. A Nicole Brenes, ela fala disso, assim, de usar essas ferramentas, que são ferramentas do capital, de forma a subvertê-lo, assim. Então, talvez são formas que a gente poderia buscar, assim, mas eu acho que existe uma disputa de narrativa que permanece, assim. Então, é difícil dizer, assim, uma forma de fazer isso agora, assim. Eu acho que tem filmes sendo feitos, tem imagens circulando de outras formas também, assim. Tem imagens... o que eu falei a sala de cinema ser um lugar... A sala de cinema é um lugar extremamente elitizado, né? Assim, a gente vê que aqui a gente está no centro e dificilmente as pessoas entram no Cine Humberto Mauro, no Palácio das Artes. Muitas pessoas não têm coragem de entrar. Então, assim, talvez seria preciso pensar também outras formas de fazer as imagens circularem, de fazer as discussões circularem, né, assim. O Glauber Rocha tinha uma ideia que eu achei, assim, muito interessante. Eu já fui professor alfabetizador em favela, já dei aula em favela. E o Glauber Rocha tinha uma ideia de alfabetizar o nosso país, os brasileiros, através do cinema, usando o cinema. É mais ou menos isso que você está falando, usar o... Entendeu? De várias formas para... E é isso, cada um tem que dar a sua contribuição. Né? Isso é importante. Acho que, fazendo uma conexão com o que a Mari falou, realmente é uma questão complexa, né? E acho que os meios de produção das imagens, eles estão sempre em transformação, né? Por exemplo, um pouco antes desse filme ser feito, não existia o som sincronizado, né? Você tinha que filmar e depois fazer uma dublagem ou colocar o som em estúdio. Isso era uma coisa muito cara, né? E a partir do momento que se desenvolveram gravadores portáteis que acompanhavam as câmeras, você teve o advento do cinema direto, que já fez uma revolução, que as pessoas estavam ali na rua, podiam dar uma entrevista. Então já foi um up no processo da gente, da população, fazer essa narrativa contra a narrativa hegemônica, né? Que é o que eu vou te falar. Não deixemos o Estado, a capital, escrever a história sozinho, né? Uhum. Então é isso. Nas ocupações da Isidoro, por exemplo, tem uma senhora lá que chama Vilminha, o Douglas Rezende até citou ela na tese dele, usou imagens dela também, que a tese dele de doutorado tem um filme no final, e desde das primeiras
reuniões de como eles iam ocupar aquele terreno, ela tinha uma câmerazinha, Cybershot da Sony, que ela começou a filmar as reuniões e tal. Você vê que ela é uma senhora, né? Ela já deve ter uns 60, 70 anos, pequenininha, assim, fica lá com a câmerazinha dela. Depois vai no Lan House, ela não tem computador em casa, pede pro cara do Lan House descarregar e gravar aquilo num DVD pra ela. Então na casa dela tem um monte de DVD guardado. E ela fala, olha, se algum dia alguém falar que tudo que a gente passou aqui é mentira, que a nossa luta é mentira, eu vou lá na porta da Assembleia, vou lá na porta do tribunal, ligo uma TV com um DVD e todo mundo vai ver que é verdade. Então, assim, é esse embate constante, né, que a gente faz nas redes, no cinema, na televisão, por onde der. Literatura, fotografia, todos os meios de expressão. Boa noite. Eu vou pegar essa ponte que você trouxe, que eu acho bem interessante. Principalmente duas coisas. Eu esqueci seu nome. Júlia, desculpa. Meu nome é Clarice. Eu acho que tem 2 pontos muito interessantes na sua fala, que fazem um link com isso que foi conversado agora, que é essa defesa da autorrepresentação e da dinâmica da distribuição, que eu acho que é muito interessante, né? Quando a gente vê a história se repetindo espiraladamente, as questões e os desafios retornando, vai saber desde quando também, né? E pensar que o que é a história, se não é a história que a gente conta, né? E que a gente acredita. E como que ela chega, quem conta, como se conta, quem vê, como vê. Então, eu acho que quando você, aqui, como você chama? Mocinha que me passou o microfone. Mariana. Quando a Mariana traz essa pergunta, que eu acho que é uma pergunta que talvez seja um primeiro estágio quando a gente, né? Opa, tem alguma coisa errada. Realmente, temos que fazer algo. O que fazer? Então, eu sinto que às vezes essa angústia da não resposta, que ela é essencialmente humana, né? Porque a gente vai estar sempre se perguntando, acho muito importante frisar esse lugar do protagonismo de si, começando por si, né? Que eu acho que esse exemplo que você trouxe ele é muito bonito nesse sentido, de uma despreocupação com quem são os mestres, quem são os cânones, quem tem a legitimidade de estar diante ou atrás da câmera. Eu acho que talvez essa quebra desse lugar de reinado que a gente coloca as coisas, né? Vai começar justamente com a figura do pai. E aqui ele não está em cena. Ou o pai como um elemento da família. Então eu acho que para lá de um lugar político que, acontecem essas catástrofes, aí você toma aquela onda política que todo mundo precisa levantar, que realmente tem uma necessidade de fala em decorrência de um longo período de silêncio, mas eu penso na importância de não dar a voz, porque a voz já existe. De passar a palavra, ou de tomar a palavra para si. Enfim, só queria frisar esse ponto, que tem qualquer coisa de uma maturidade política que, devagarzinho, né? Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. A gente vai caminhando, ao invés de ver esse rolo compressor do grande capital, que acaba sendo muitas vezes uma grande ilusão, né? Sobre essa questão da autorrepresentação, assim, isso é uma discussão que eles tiveram e que foi uma coisa que impulsionou, né, esse surgimento desses coletivos. Eu acho que você tem razão, a voz existe, não precisa ser dada a palavra, mas eu acho que a gente precisa entender o contexto, assim, né, assim, é um contexto em que se elas não pedissem a alguém que desse a palavra a elas não teriam a palavra ali, né, assim, é claro que se fosse hoje, eu acho que seria uma indagação, assim, por que não é uma mulher que está dirigindo esse filme? Tudo bem, eu entendo, eu gostaria muito que fosse, assim, mas já que não é, ainda bem que foi o René Vautier, alguém que tinha essa sensibilidade de saber dar a palavra na medida em que era necessário dar, assim, ele interfere muito pouco, assim, na palavra das mulheres, assim, não sei se você conhece outros filmes, assim, mas a maioria desses filmes, eles têm sempre uma narração masculina, muito contundente, que vem na forma de um argumento, ele não toma o argumento para si, ele pontua minimamente, assim, no filme, o papel dele, que foi convocado ali pelas próprias mulheres a fazer aquele filme,
elas estavam ali numa situação assim, que elas estavam ao lado dos maridos em greve. Algumas delas trabalhavam com filhos, assim, elas não tinham condição de fazer o próprio filme ali naquela situação. O ideal seria que elas tivessem? Claro, é claro que seria que elas tivessem, né, assim. Mas eu entendo, assim, o seu questionamento, mas eu acho que nesse caso é um caso muito específico, assim, de uma situação específica em que elas se encontravam. Então, assim, também não havia tempo de dizer assim, queremos aprender a fazer os nossos filmes. Não, é uma urgência. A gente está sendo acusada, a gente precisa filmar isso, a gente precisa registrar isso e produzir esse documento, né, como disse o Cartês. Então, eu acho que daí em diante, eu acho que é importante levar a discussão para pensar que a palavra existe e é preciso que ela não seja dada, que cada um possa se auto-representar, assim. Não, mas eu fiz uma posição assim entre dar a palavra, dar a voz e passar a palavra. Justamente afirmando isso que você está dizendo, tipo, a voz dela já existe. Então, assim, esse gesto de passar a palavra, né, assim, porque assim, elas falam desde que... No movimento, tá em movimento, né, a gente está sempre indo num ponto lá atrás e que uma obra de arte, ela é feita para o futuro, né, para propiciar um olhar sobre o presente. E, por exemplo, a Beatriz Nascimento fala que a história brasileira é uma história escrita por mãos brancas. Ela é uma historiadora negra. E num documentário que eu estava gravando no interior do Tocantins, num quilombo, um dos entrevistados, ele quis usar o espaço que ele tinha no filme para reverter uma narrativa local, assim, que era da formação da cidade. Segundo a historiografia oficial dos brancos da região, os fazendeiros, os coronéis, quem tinha fundado a cidade foi um dos fazendeiros lá. E ele contesta isso, sim, e a versão que ele tem que, antes desse cara chegar lá, o Francisco Perna, o lugar já se chamava Sete Ranchos, em menção a 7 casas de quilombolas que já estavam por ali, né? Então, assim, é um processo, né? Tá sempre em transformação. Outra coisa importante também, que é muito complicado, são os meios de comunicação de massas, as concessões de rádio e TV que estão na mão de poucos, né? A gente tem um oligopólio das comunicações, então toda essa rede que a gente faz de festivais de cinema, de produções independentes, de oficinas, de canais de YouTube, e não só de imagem, fotografia, mas de textos, tudo é uma luta constante nesse embate, né? De peitar essa narrativa chamada dominante. Mas também eles não estão mais tão impunes quanto eram há mais tempo atrás. Sempre teve um confronto, né? Sempre tiveram jornais independentes, coisas de mimeógrafo e por aí vai. E acho que agora as coisas estão se potencializando de alguma forma também, né? A contra-informação está circulando com mais velocidade, com mais intensidade. Eu acho que nenhuma mentira que é dita em cadeia nacional se sustenta por muito tempo. Por tanto tempo quanto ela se sustenta ainda, né? Mas tá ruindo. A validade dela é um pouco menor do que era alguns anos atrás. É o que o Karl Marx falava, né? Nós que somos os agentes da história. E fazendo uma tangente com o que você falou, o Karl Marx e o Nietzsche foram os maiores historiadores que a gente... Tem um ponto, a história, tal como a gente aprende, é contada do ponto de vista da indústria, né? Assim, então, a ideia de se criar uma contra-história do cinema, uma história contra-canônica, e pensar, assim, justamente nesses meios, é por isso que é tão importante pensar os meios de distribuição, assim, porque quais que são os meios de distribuição da indústria? São as grandes salas de cinema, e aí você vai ver, só passa, sei lá, filme de super-herói e sei lá o que mais, assim, né? Então, assim, é uma indústria que não quer que uma certa história seja contada, né? Então, seria fundamental pensar e repensar esses meios de distribuição e de circulação desses filmes para que isso possa atingir as pessoas, assim, para que isso possa ter um certo alcance, assim,
que sem esse domínio do capital é difícil, né? Assim, de se ter mesmo. Mas aí eu fico pensando, só para completar, essas coisas que andam pelas beiradas também, né? Você até falou, perdi o ponto, mas o quão não interessante pode ser ter uma grande visibilidade, né? Acho que você falou disso. Não é que não é interessante, né? Assim, é só uma constatação de um fato, assim, que ela diz que quanto mais obscuro o filme maior é o potencial combativo dele, assim, constatando que isso é o que ocorre pelo fato de que a história é contada de um ponto de vista hegemônico, assim, ela não diz que tem que ser assim, que deveria ser assim, pelo contrário, pensar os meios de distribuição e tentar subverter os meios de distribuição é justamente para tentar subverter também que os poderes tenham um domínio completo da história e sejam só eles a contar a história. Assim, não é uma celebração de dizer, que bom que poucos conhecem esse filme, ele é super combativo. É dizer assim, isso é o que acontece, precisamos de meios para reverter isso. Né? Mas eu digo pensando esse retrato de contexto mesmo, foi o que você disse, né? O quão importante é a gente ter essa lucidez do que estava acontecendo ou de quantas formas podemos contar o que estava acontecendo, né? E, de fato, assim, nessa perspectiva global, numa escala em que a espécie já alcançou, as coisas, para elas serem grandes, algo se perde, assim. Então, talvez até nisso tenha esse lugar dessa resistência, né? O quanto que ela, sei lá, é nano, né? É micro, mas eu acho que é nano, né? Fico pensando muito nisso, porque às vezes a gente é muito inflado em ambições. Como se a realização tivesse que ser nessa escala do que a gente já aprende, porque de fato conversa-se com quem está na Coreia do Sul hoje, assim, né? Sabe-se do que acontece, mas sabe-se como, né? Acho que tem um pouco esse deslize do meio, sabe? Assim, de como que a coisa, não só quem diz, mas como quem está recebendo. E aí eu fico pensando em pegar essa crosta, sabe? Assim, falar, tem alguma coisa aqui nesse cantinho, na potência transformadora disso, nesse sentido. Aqui. Alguém tem mais alguma pergunta, comentário? Então tá, gente. Obrigado, Júlio, de novo. Obrigado a presença de vocês. Amanhã tem mais? Amanhã continuamos até sexta-feira às 19 horas. Amanhã a gente tem 20 anos nos Montes Salsa, com comentários do Marcelo Ribeiro, que está aqui nos acompanhando também. E sexta-feira com a África 50 e o Sino. Valeu, agradecer aos apoiadores, patrocinadores, ao Sesc, ao Boiú que está ali na cabine de projeção. Valeu!